Olá, mentes curiosas! Você já se perguntou até onde vai a criatividade ou a maluquice humana? Pois prepare-se para uma viagem ao redor do mundo para conhecer as 10 construções mais incríveis já feitas pelo homem. Casas de cabeça para baixo, prédios em forma de cesta e até um dragão gigante abraçando uma torre. Aqui, a lógica foi deixada de lado e a imaginação tomou o volante. Prepare-se para uma viagem pelo incomum, pegue sua bagagem de curiosidade, porque nossa primeira parada promete virar seu mundo literalmente de ponta cabeça. Imagine entrar em uma casa onde o chão virou teto e o teto virou chão. Essas casas de cabeça para baixo não são apenas obras de arte, mas também experiências desconcertantes que desafiam nossas noções de gravidade e espaço. A mais famosa delas fica em Simbark, na Polônia, e foi criada por Daniel Ksapiewski em 2007. Ele concebeu essa casa inusitada como uma crítica social ao comunismo, simbolizando um mundo virado de cabeça para baixo. Ao entrar, você sente como se a gravidade estivesse brincando com você, já que todos os móveis estão grudados no teto. Não há um único objeto fora de lugar na confusão visual. Mesas, cadeiras e até luminárias parecem desafiar as leis da física, proporcionando uma sensação de desorientação. Tudo isso cria uma experiência única que mistura arte, arquitetura e um comentário social perspicaz. Essa ideia criativa se espalhou pelo mundo, inspirando outras versões em países como Alemanha, Estados Unidos e Canadá. Muitas dessas casas estão localizadas em atrações turísticas, parques temáticos e museus interativos, atraindo milhares de visitantes curiosos. Essas estruturas não apenas encantam, mas também provocam reflexões sobre a percepção e o equilíbrio. Agora vamos a Tóquio, onde a arquitetura futurista ganhou uma cara única e ousada. A Torre Nakajin Capsule, projetada pelo renomado arquiteto Kisho Kurokawa em 1972, é uma verdadeira obra-prima do movimento metabolista. Composta por 140 cápsulas habitáveis, essa estrutura icônica foi pensada para representar uma nova era de urbanismo, onde a flexibilidade e a modularidade eram palavras de ordem. Cada cápsula, com apenas 10 metros quadrados, foi concebida como um pequeno apartamento totalmente funcional, equipado com tudo que uma pessoa precisa para viver confortavelmente, incluindo banheiro, cama, mesa e armazenamento. Essas cápsulas não foram apenas um exercício de design, mas também uma proposta radical de como as cidades poderiam evoluir para acomodar a crescente urbanização e mudanças sociais. A visão de Kurokawa era que essas unidades podiam ser facilmente substituídas e atualizadas, mantendo a estrutura principal intacta. No entanto, com o passar do tempo, as cápsulas começaram a deteriorar-se, e a ideia de substituí-las nunca foi concretizada devido a desafios técnicos e financeiros. Hoje, a Torre Nakajin Capsule é amplamente vista como um símbolo do movimento metabolista, que imaginava cidades feitas de estruturas modulares que poderiam crescer e se transformar organicamente. Apesar de seu visual inovador e do grande potencial que representava, a realidade mostrou que nem todas as ideias visionárias conseguem sobreviver às provas do tempo e da prática. Já imaginou trabalhar dentro de uma cesta? Essa foi a experiência inusitada e única que os funcionários da Longa Berger, uma empresa americana especializada na fabricação de cestas artesanais, viviam todos os dias. O prédio localizado em Newark, Ohio, foi inaugurado em 1997. Projetado com 180 metros de largura, para ser uma réplica gigante de uma das mais vendidas e icônicas cestas de piquenique da marca, trazendo um toque de criatividade e originalidade à paisagem corporativa. Infelizmente, apesar do visual inovador e do conceito único, a manutenção e os custos operacionais do prédio se tornaram inviáveis para a empresa. Após anos de dificuldades financeiras, a Longa Berger abandonou o edifício em 2016. Este edifício, que outrora simbolizava a inovação e o espírito empreendedor da empresa, passou a ser uma gigante atração turística na paisagem de Newark. Visitantes de todas as partes do mundo vêm admirar essa estrutura única e tirar fotos com o gigante símbolo de como a arquitetura pode ser usada para refletir a identidade e os valores de uma marca. Além disso, ele é frequentemente mencionado em listas e artigos sobre os edifícios mais excêntricos e memoráveis do mundo. Imagine morar nos Flintstones. Essa casa extraordinária, localizada na pitoresca Serra de Faf, em Portugal, é uma verdadeira joia arquitetônica que parece ter saído diretamente de um desenho animado. Construída em 1974, entre 4 pedras gigantes, a Casa do Penedo se destaca por seu design único e inovador, que se funde harmoniosamente com a paisagem natural ao seu redor. Criada originalmente como um refúgio de férias para uma família que desejava se desconectar da agitação urbana, a Casa do Penedo oferece uma experiência autêntica.
Sem eletricidade e na ausência de tecnologia moderna, como televisões e internet, a casa convida os visitantes a voltarem no tempo e vivenciarem um estilo de vida mais simples e a desfrutarem da tranquilidade e da serenidade proporcionadas pela natureza ao redor. As janelas e portas foram cuidadosamente feitas sob medida para se encaixar nos contornos das rochas, criando uma sensação de estar verdadeiramente integrado ao ambiente natural. Apesar de sua aparência rústica, a Casa do Penedo atrai turistas do mundo todo que desejam experimentar a sensação de viver em um cenário pré-histórico, mas com conforto acolhedor. Você achava que só Pisa tinha uma torre inclinada? Pois bem, conheça a fascinante Torre de Surusen, na Alemanha, que detém o recorde de torre mais inclinada do mundo. Construída no século XIV, essa maravilha da engenharia medieval apresenta uma inclinação intrigante que aconteceu devido ao solo pantanoso onde está erguida. A torre, que originalmente foi projetada para ser parte de uma igreja, tem uma altura impressionante de 27 metros. A inclinação peculiar da torre começou a se manifestar ao longo dos séculos, quando a fundação de madeira, que deveria manter a torre estável, começou a se decompor no solo úmido e instável. Esse fenômeno gradual levou a torre a inclinar-se, criando uma vista que desafia a gravidade e a compreensão dos visitantes. Apesar dos erros de cálculo e das limitações tecnológicas da época, a Torre de Surusen resistiu ao teste do tempo, permanecendo em pé e tornando-se um exemplo de como falhas inesperadas podem se transformar em pontos turísticos bizarros. Hoje a Torre de Surusen é um ponto de parada obrigatório para quem visita a região de Enden, no norte da Alemanha. Em 2007, a torre foi oficialmente reconhecida pelo Guinness World Records como a torre mais inclinada do mundo, um título que trouxe ainda mais notoriedade e curiosidade sobre essa estrutura peculiar. Ferdinand Cheval era um carteiro comum com um sonho extraordinário. Nascido em 1836 na França rural, ele passou a maior parte de sua vida como entregador de correspondências em Alterives. Porém, seu verdadeiro legado seria construído durante suas longas caminhadas diárias. Por 33 anos, ele coletou pedras durante suas entregas para construir seu próprio palácio ideal, conhecido como Le Palais Idéal. O palácio, com suas torres, colunas, arcos e figuras esculpidas, incorpora influências de várias culturas, incluindo a arquitetura hindustânica, bíblica e até medieval. Cheval desenhou e construiu cada detalhe sozinho, sem qualquer formação profissional em arquitetura ou construção. A inspiração para essa grandiosa obra surgiu de uma pedra estranha que Cheval encontrou em 1879. O Palácio Ideal foi concluído em 1912 e, apesar de sua aparência caótica, é considerado uma obra-prima da arte popular, reconhecida por sua complexidade e singularidade. E em 1969, foi oficialmente classificado como monumento histórico pelo Ministério da Cultura francês, garantindo a preservação deste legado notável. Localizado no município de Bilbao, no País Basco, Espanha, o Museu Guggenheim foi projetado pelo renomado arquiteto Frank Gehry e se destaca por seu design caótico, composto por curvas ousadas e formas irregulares. Inaugurado em 18 de outubro de 1997, a construção do museu envolveu técnicas de engenharia avançadas e o uso inovador de materiais, especialmente o titânio, que reveste a maior parte da estrutura e confere um brilho impressionante e característico que muda com a luz do dia. Por dentro, o Museu Guggenheim Bilbao não é menos impressionante. Ele abriga uma vasta coleção de arte contemporânea, com obras de artistas renomados como Jeff Koons, Richard Serra e Louise Bourgeois. A combinação de grandes espaços abertos, galerias iluminadas naturalmente e exposições rotativas faz do museu um espaço dinâmico e envolvente para os visitantes. O museu faz parte da rede de museus Guggenheim, com sede em Nova York, e foi concebido como parte de uma iniciativa de revitalização urbana de Bilbao que na época enfrentava uma crise econômica. Rapidamente ele se tornou uma referência mundial tanto pela sua arquitetura inovadora quanto pelo impacto cultural e econômico que gerou na cidade. Uma torre de 646 metros, conhecida como Torre de Rádio de Varsóvia, foi a estrutura mais alta do mundo até seu colapso. Construída em 1974, sua função era simplesmente transmitir sinais de rádio, mas seu enorme tamanho a tornava uma visão impressionante, dominando a paisagem e sendo visível a quilômetros de distância. Localizada em Konstantinov, perto de Varsóvia, na Polônia, a torre foi projetada pelo engenheiro Jan Polak. A estrutura da torre era composta de aço e sua construção envolveu técnicas avançadas para a época, com uso de cabos tensores para manter a estabilidade. A torre era suportada por 3 grandes mastros, que distribuíam seu peso e ajudavam a resistir aos ventos fortes. Sua construção representou um marco significativo na tecnologia de comunicação, permitindo a transmissão de sinais de rádio de longo alcance que cobriam grande parte da Europa.
Esse alcance era particularmente importante durante a Guerra Fria, quando a transmissão de informações era crucial. Em 1991, durante trabalhos de manutenção, um dos cabos principais se rompeu, causando colapso da estrutura. Felizmente, não houve vítimas no incidente, mas a perda da torre foi sentida profundamente, tanto como uma falha tecnológica quanto como a perda de um ícone nacional. Sim Jae-dak, conhecido carinhosamente como Mr. Toilet, teve uma carreira dedicada à promoção da higiene e do saneamento. Ele fundou a World Toilet Organization em 2001 e atuou como defensor global da melhoria das condições sanitárias, especialmente em países em desenvolvimento. Sua casa, construída em Suwon, na Coreia do Sul, em 2007, não é apenas uma estrutura enorme com banheiro funcional no centro, mas também um museu interativo que inclui exposições detalhadas sobre a história e a importância do saneamento. Visitantes podem aprender sobre os desafios globais relacionados ao acesso a instalações sanitárias adequadas e às soluções inovadoras que estão sendo implementadas ao redor do mundo. A arquitetura da casa é um testemunho do espírito inovador de Sim Jae-dak. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado para refletir sua missão. O formato de vaso sanitário da casa não só provoca risos, mas também suscita discussões importantes sobre um tema frequentemente considerado tabu. A casa-museu é um lembrete impactante de que a higiene básica é fundamental para a saúde e a dignidade humanas. Encerramos com um local que parece ter saído de um conto de fadas. Wat Sanfran é um templo budista famoso por sua torre rosa de 17 andares, envolvida por um dragão gigante e majestoso. Este templo único localizado nos arredores de Bangkok, na Tailândia, combina espiritualidade e fantasia de uma maneira impressionante e encantadora. O Wat Sanfran foi fundado em 1985 e seu design singular é uma verdadeira obra de arte arquitetônica. A Torre Rosa, conhecida como a Grande Torre do Dragão, se destaca não apenas pela sua altura, mas também pelo enorme milimetricamente detalhado dragão que envolve, com suas escamas e expressão feroz, representa a proteção e a força, valores profundos na cultura e na mitologia budista. Os visitantes têm a oportunidade única de subir até o topo da torre passando pelo interior do dragão. O caminho interno é uma espiral que leva os visitantes por uma jornada fascinante enquanto sobem. Lá de cima, a vista panorâmica dos arredores é simplesmente deslumbrante, oferecendo um momento de paz e reflexão. Embora não tão conhecido quanto outros templos mais tradicionais de Bangkok, oferece uma experiência verdadeiramente única. Ele nos lembra que a espiritualidade pode se manifestar de maneiras inesperadas e criativas, e que a arquitetura pode ser uma poderosa expressão de fé e imaginação. E aí, qual dessas construções você achou mais incrível? A cesta gigante? A casa invertida? Ou quem sabe o vaso sanitário? O fato é que o ser humano adora inovar ou exagerar e essas obras são prova disso. Deixe nos comentários qual foi a sua favorita. E se gostou desse tour pelas construções mais insanas do mundo, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para mais curiosidades incríveis. Até a próxima, Mentes Curiosas!